Sejam bem-vindos a mais um episódio do CoachCast, dessa vez direto de Balneário Camboriú. Entrevisto aqui a Daisy Krieger. Seja bem-vinda, Daisy. Prazer estar aqui contigo. Depois de idas e vindas, conseguimos gravar. Bom, olá a todos. É um prazer estar aqui contigo, Sérgio. Né? Realmente conseguimos gravar finalmente. Eu acho que vai ser bem produtivo. A gente vai ter um bate-papo antes e foi um bate-papo muito gostoso, energizante. E espero, né, que esse bate-papo seja construtivo para quem está nos ouvindo. Tenho certeza que vai ser, porque a tua trajetória, só de olhar aqui no LinkedIn, vi que é incrível, por isso mesmo que ano passado eu te convidei para a gente gravar, e aí dezembro é sempre mais conturbado, e é um super prazer que deu certo agora, e conte tudo para a gente aqui. A minha trajetória de trabalho não é uma coisa, vamos dizer que não é uma via reta, né? Tiveram vários... Se fosse um rio, ele teria vários afluentes. Por quê? Porque além de trabalhar com marketing, eu também trabalho com coaching e mentoria. Hoje não tenho mais tempo, mas é uma coisa que sempre me brilhou os olhos. Eu gosto de ajudar e colaborar com as pessoas. Me tornei especialista dentro da área das neurociências e ministro várias aulas em várias universidades no Brasil. Então, ministro aulas no IPOG, na pós-graduação, na Uninasal, que é um dos maiores grupos hoje do Brasil, né, de estudo de universidades. Trabalho também no Einstein, dou aula, né, para o curso de Neurociências e Arquitetura, e também no Instituto de Neuromarketing e Neuroeconomia, também dou algumas aulas lá. É uma coisa que me brilha os olhos, eu gosto de dar treinamento, de dar aula, estar com pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolverem, colaborar com o conhecimento, porque o conhecimento, só a informação e só um canudo não leva a gente para lugar nenhum, mas a informação que a gente consegue transformar em conhecimento e aplicá-la é o que nos leva para frente, é o que nos impulsiona. E eu também sou gestora de marketing de uma grande empresa, hoje a maior do Brasil, no segmento náutico de lanchas de 26 a 50 pés, e cuido do marketing do mundo todo, porque a gente trabalha no mundo todo, temos escritórios na Europa e nos Estados Unidos. Olha só que trajetória incrível. E eu queria começar lá no começo, então. Você, quando foi fazer a tua primeira faculdade, já tinha na cabeça o que você queria ser? Eu sempre fui uma boa comercial. Eu sempre tive bons relacionamentos. Eu me comunico muito fácil com as pessoas, eu converso com todo mundo, sou muito aberta a conhecer novas pessoas. E isso me levou já para o comercial. Eu, na realidade, lá no começo da minha carreira, eu venho de uma família pobre, né? E não tinha muita opção. Eu sempre quis estudar ou psicologia ou odontologia, mas eu não tinha dinheiro. Meus pais não tinham dinheiro para pagar a minha faculdade e eu que tive que pagar a faculdade. Então, eu comecei a estudar economia, porque eu sempre estudei escola pública. Então, economia era a única... Eu pensei, em economia eu passo, né? E, na realidade, eu fui muito bem no vestibular, eu passaria para outras também, e acabei entrando em economia, e depois eu quase me formei em economia quando surgiu marketing, administração e marketing, que eu sempre quis fazer também, mas na época não tinha na minha cidade, era Itajaí ou Balneário que a gente estudava. E aí comecei a estudar marketing na Univale, que é a maior instituição privada de Santa Catarina. Adorei, me apaixonei, me dediquei bastante a esses estudos, e daí comecei a me desenvolver, né, como profissional, como pessoa também, porque para ser um grande profissional a gente precisa ser uma grande pessoa, e aprendi a gostar de estudar, porque é uma coisa que se aprende a gostar, aprendi a gostar de ler, e hoje eu leio muito, mais ou menos uns 30 livros ano, gostaria de ler mais, mas não tem tempo. Mas, e fora os artigos científicos que eu leio também, então
É isso, a minha jornada ela começou assim, não foi uma jornada muito fácil, mas foi uma jornada prazerosa que me transformou naquilo que eu sou hoje. Uhum, que legal. E o interessante, a gente estava conversando aqui nos bastidores, é essa diversidade de atuações, de formações e os caminhos que você foi seguindo. Você acha que isso hoje é importante para as pessoas? E qual a diferença, de repente, no seu entender, de alguém que se torna especialista em apenas um segmento para quem é um pouco mais aberto assim aos conhecimentos? Olha, eu sempre inicio as minhas aulas de pós-graduação com uma frase assim, seja igual um paraquedas, mantenha-se sempre aberto. Isso quer dizer o quê? Mantenha sempre a sua mente aberta para novas possibilidades e conexões. Quando eu analiso o marketing, eu vejo que ele tem várias conexões e ele é multidisciplinar. Não só o marketing, vamos falar do marketing, da psicologia e das neurociências, que são coisas que eu atuo hoje, né? E que eu estudo. Elas estão conectadas. Como que eu vou atuar com marketing se eu não entender de pessoas e também se eu não entender de negócios? Né? Então, tá tudo conectado. E quanto mais eu amplio a minha visão para este conhecimento, para a busca deste conhecimento, mais eu me torno um profissional requerido e também com conhecimento de valor, não só para as empresas, mas para si mesmo. Se eu quero ser um coach, né, como você é um coach, você também tem uma diversidade de estudos e empenho na área do conhecimento. Se eu quero ser uma boa profissional, se eu quero ser uma boa mentora, eu não posso ficar no superficial fazendo cursinhos de finais de semana. Eu preciso adquirir esse conhecimento e no mercado é uma forma de prová-lo, que você tem esse conhecimento, aí você se torna mentor ou coach, né? Então, ampliar a visão e entender que você pode se conectar com vários segmentos dentro de um ramo só. Como, por exemplo, marketing, né? Eu escrevo muitos textos, eu já escrevi livros também. O ano retrasado eu lancei o ano passado eu lancei como curadora na área do desenvolvimento humano, aí em São Paulo, inclusive numa feira de inovação. Eu estudo inovação, porque eu sou mentora na área de inovação também. Hoje eu me afastei um pouco, porque eu tive que a vida é uma escolha também, a gente tem que escolher aonde se dedicar. Mas isso tudo permeia o marketing. Eu preciso entender de inovação, eu preciso entender de pessoas, de administração, de uma forma geral, para me tornar uma profissional requerida e boa, e saber fazer conexões dentro do meu setor. O que eu quero dizer é, não coloque os seus ovos todos numa cesta. Diversifique os seus conhecimentos. Porque tem pessoas assim, eu vou estudar medicina, eu só estudo medicina, eu só estudo aquela especialidade, eu não sei mais nada, né? E busque outras coisas, até para você se tornar uma pessoa interessante para se conversar, para trocar ideias. Quando a gente se torna também uma pessoa interessante para trocar ideias, as pessoas se aproximam, você acaba aproximando pessoas também que têm a mesma energia, têm a mesma vibe, e isso te impulsiona, né? É verdade, olha que dicas excelentes para quem está começando as suas carreiras aqui. E a gente não tem necessidade de especificamente escolher uma coisa só, a gente pode escolher alguns caminhos e esses caminhos se entrelaçam e além disso você se torna um profissional bem melhor. Quando você falou aí, né, realmente, o primeiro curso que eu fiz, a primeira formação de coaching foi na Sociedade Brasileira de Coaching aqui no Brasil. Eu fiquei super assustado pelo valor do que era essa formação, por tão pouco tempo e pela quantidade de gente que tinha. Então eu ficava olhando lá dentro, 120 pessoas numa sala, gente, isso aqui não pode ser né, uma coisa que vá deixar todos formados em alguma coisa de fato. E aí sim, eu já tinha, vamos pensar, uma bagagem de mais de 20 anos de trabalho, então para mim foi mais fácil absorver, e mesmo assim foi difícil, mas eu quis fazer, eu tinha passado por um processo de coaching há uns anos atrás, e aí eu comecei a ver que eu tinha essa vocação. Então, o que você falou aí, tem que estudar muito além lá do curso,
Nada contra o curso só de final de semana, ok, faça, mas assim, não para nisso, né? Exatamente. Quantos livros você lê, quantos seminários você participa, quanto networking você faz, vai fazer uma pós, vai fazer... Eu também, eu tenho 3 pós-graduações, eu estudo neurociências também, desde 2020 que eu me interessei, e fui estudando neurociência com desenvolvimento humano e de negócios, neuromarketing, inclusive tem o Pedro Camargo, talvez você conheça, ele dá aula no IBL também. Fiquei numa comunidade dele 2 anos, fiquei na comunidade do Pedro Calabrese, estou ainda lá no Neurovox, tem várias formas, tenho muitos amigos aí, inclusive no Einstein, tem um amigo fazendo mestrado lá em neurociência, que é muito bacana, o Fernando Brancati, ele até cito o nome dele aqui, porque ele é uma pessoa super interessante, e ele ele faz parte lá dos palhaços do Einstein. Ah, tá. Eu acho que você talvez até conheça Eu ele. sei quem é. Ele tem o palhaço Netôncio, que é o personagem dele no TikTok, no Instagram, é muito legal. Então, assim, você vê essas pessoas se desenvolvendo e estudando muito, e hoje até o link que eu quero fazer, e gostaria da sua posição nisso, as pessoas não estão se aprofundando nos temas. Parece que tudo é em 280 caracteres. Como é que você vê isso? Parece que é escutar um áudio na velocidade 3, né? Já vi que tem aí. Eu escuto tudo na normal mesmo, porque o nosso cérebro, ele só capta no normal, né? Sim. E eu não quero ficar com alguma doença mental na minha posteridade. Eu quero continuar contando a minha autobiografia, não que os outros contem a minha biografia. Sim. Então, eu acho importante, eu creio que seja importante o aprofundamento em algumas coisas. Então, eu trabalho com marketing, eu me aprofundo em marketing, me aprofundo em neurociências, que é algo que eu gosto, e dou aula, né, ministro aula, sou especialista nisso, tenho formações também em academias, né, gosto muito da PNL, Programação Neurolinguística, fui para os Estados Unidos, estudei com o Richard Bandler e continuo estudando também, hipnose. Isso tudo está ligado com o funcionamento do encéfalo, com comportamento e com marketing. Aí fui buscar inovação. Por quê? Porque o mundo hoje está tecnológico. O marketing é marketing. Então, assim, marketing digital, gente, primeiro, não existe marketing digital. Marketing é marketing. A gente só vai buscar novas ferramentas para aplicar o marketing. Então, tem informações com Kotler também, seminários com Kotler presenciais, né? Então, busco isso já há mais de 20 anos que eu venho estudando e trazendo saberes para essa área. O que me trouxe isso? Me trouxe a especialização de neurociência, onde eu dou aula, ministro aulas em neurociências, voltada ao mundo organizacional. Por quê? Porque a minha experiência é o mundo organizacional. Como eu tenho experiência do mundo organizacional, os outros saberes me levaram a como eu aplico nas organizações onde eu trabalho, ou já trabalhei, eu consigo mostrar efetivamente para um aluno o resultado disso, ou o que não vai dar muito certo, talvez, porque os mundos também são diferentes. Então, quando a gente busca a especialização, a gente busca ser bom em algo, a gente busca os conhecimentos conectados com aquilo, você expande a sua mente, busca novos horizontes, consegue observar a resolução do problema e ser efetivo, né, em trazer soluções, porque problema todo mundo tem, eu quero solução para eles, né? Então, eu consigo ver a luz no fim do túnel, ser mais criativa. Isso tá tudo ali. Se tu botar marketing no meio e começar a fazer um mapa mental, tá tudo isso conectado. Eu preciso entender de personas, de personalidade, porque, veja bem, nós trabalhamos com marketing na MX nos Estados Unidos, na Europa são públicos diferentes, no Brasil eu preciso entender um pouco isso tudo. Se eu não entender, e funcionamento cerebral, por quê? Por que PNL? Porque comportamento, o que leva uma pessoa a comprar, não são só gatilhos mentais, mas o que tem por trás desse estudo. Então, eu preciso entender um pouco de economia comportamental. Eu não me aprofundo, por exemplo, em tecnologia. Eu não quero saber programar, entende? Mas eu preciso saber como funciona um SEO,
como funciona o Instagram, como funciona os impulsionamentos, o Google, para que eu consiga atuar efetivo nisso e tenha as pessoas para me auxiliar nessa parte, mas eu preciso saber um pouco, mas me aprofundo em algumas. O conhecimento, ele não pode ser totalmente vago, eu tenho que ter o conhecimento. Então, quando as pessoas me perguntam alguma coisa, ou me chamam para dar uma consultoria ou outra sobre o assunto específico, eu sei aquele assunto, eu vou falar do que eu sei, do que eu acredito e do que eu ponho em prática. Então, o que você, aí eu pergunto para quem está nos escutando, nos vendo, né? O que você quer se aprofundar dentro da sua área? O que faz conexão para que você busque esse conhecimento e não fique vagando por aí, atrás de coisas que não vão ser efetivas para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento. Isso é importante. Não sei se fui clara. Foi demais. Não, tá super legal, super claro. E aproveitando o gancho, Daisy, essa questão de, além de se aprofundar, como você entende a questão de dar foco em algumas coisas, para que você, dando foco, você consiga direcionar a sua vida, a sua carreira? Isso é importante também, porque como a gente está muito, eu posso fazer tudo? Não, a gente não pode fazer tudo. E a vida é feita de escolhas, como eu falei, eu amo coach, amo mentoria, e também era mentora de grupos de inovação em São Paulo, na USP, junto com o MIT, que é o Hackamed, na área da saúde, então buscava mais já a área da saúde justamente para entender mais de comportamento, de funcionamento do encéfalo e do corpo, porque eu também tenho especialização em yoga, que é bem-estar, que eu gosto, né, e trabalho com uma indústria que gera bem-estar para as pessoas. Acho importante a gente ter esses aprofundamentos, Sérgio, para que você se desenvolva e tenha foco. Então, assim, eu posso ser mentora, hoje não dá, não tenho agenda. Então, no que eu foquei? No que mais me brilha os olhos. Ser coach não te brilha os olhos? Brilha, mas o que mais me brilha os olhos é desenvolver um trabalho numa grande empresa, o que eu venho desenvolvendo e angariando frutos com isso, não só para a empresa, mas você como profissional cresce, também recebe esses frutos, e é uma relação de troca, né? E também na área acadêmica, eu adoro estar com os alunos de pós-graduação. Por quê? Porque efetivamente é uma troca, há uma conversa, eles vêm com o mundo deles, eles mostram o mundo deles para mim e a gente bate um papo em cima de conhecimento acadêmico, científico, mas é uma troca e isso também me engrandece como profissional e como pessoa, porque não dá para separar o profissional da pessoa, né? É igual dizer assim, na empresa tem caráter, fora da empresa uma pessoa tem caráter. Não, você tem ética, você não tem, você tem caráter e você não tem, somos um ser só. Apesar que podemos mudar o comportamento em alguns locais, mas somos um ser só. Então, essa é a mágica, o que te brilha os olhos, bote foco naquilo. Então, assim, eu já trabalhei muito por causa de dinheiro, né? Hoje eu trabalho com o que brilha os olhos. Então, chega a um ponto da sua carreira, quando você tem conhecimento, quando você busca as coisas, que as empresas te buscam, você não busca mais as empresas. Isso é muito bom. Então, eu posso dizer que hoje eu estou nesse ponto da minha carreira, mas por quê? Eu passei muito perrengue, né? Eu estudei muito, fiquei muito sem dinheiro, porque tudo que eu ganhava, eu botava nas minhas especializações, no meu mestrado, porque eu tenho mestrado em administração, que eu não te falei, e um MBA também, que eu tive que terminar na Europa, né, pela Universidade Independente de Lisboa. Então, assim, isso tudo custa investimento não só de tempo, de dinheiro, e como eu falei, eu nunca fui uma pessoa, a minha família não tinha dinheiro, né, eu fiz faculdade pagando, então eu trabalhava, comecei a trabalhar com 13 anos numa lanchonete, fazendo hambúrguer e vendendo sorvete.
Então, assim, eu sempre fui atrás de querer ser mais, de buscar conhecimento, nunca fiquei rasa. Só o canudo nunca me interessou muito. Tanto que eu tenho pós, que eu nem fui buscar o meu diploma ainda, porque o que menos me interessa é o diploma, mas o conhecimento, sugar dos professores. Mas tudo que eu estudo remete àquilo que eu faço, comportamento, marketing e desenvolver pessoas. Que bacana, Daisy, não, que isso inspire muito as pessoas aqui, principalmente essa tua fala, estude e se dedique independente das adversidades, independente das dificuldades. E você lembra, assim, lá no comecinho, né, da sua carreira, essa de fazedora de hambúrgueres, aí a chapeira, de repente? É, Chapé, meu Deus, mas é uma fase boa, eu conheci tantas pessoas Pois legais. é isso que eu ia dizer. Você lembra qual aprendizado foi o principal lá atrás? Eu acho assim, as portas que se abrem, que vão se abrindo aos poucos, a gente não pode deixar passar. E eu, é claro, eu não cheguei onde eu cheguei sozinha, ninguém é uma ilha, ninguém chega onde chega sozinho, nós precisamos das conexões com as pessoas. E como eu falei, eu sempre fui muito aberta para relacionamentos e oportunidades. Eu não sou uma pessoa que torce o nariz, sabe? Se hoje a empresa pede que eu faça alguma coisa, eu não digo, isso aí não é meu, ou isso não é para mim, isso não é coisa de gerente, é coisa de analista. Eu nunca fiz isso, nunca. Então eu sempre fui e fiz o trabalho que tinha que ser feito e sempre entreguei muito bem. As entregas é porque eu faço com prazer. E lá na época que eu trabalhava na lanchonete, olha que interessante, essa lanchonete ainda existe aqui em Balneário Camboriú, na Rua Chile, que é a rua que a minha avó morava, e a minha mãe mora até hoje próximo, né? Tinha um banco do lado, que era o Banco do Estado de Santa Catarina. E a senhora que é dona da lanchonete, ela ia lá pegar o pedido das pessoas no banco quando o banco estava fechado. E eu, com 13 anos, sempre tive curiosidade de entrar num banco, e ainda mais fechado. O que as pessoas fazem lá dentro? E outra coisa, a curiosidade me levou além. A curiosidade é importante, a curiosidade leva a gente a buscar o conhecimento. Pessoas que não são curiosas não têm muito apetite por conhecimento. Então, aí eu pedia para ela, amanhã será que eu posso anotar, né, os pedidos e tal? E ela deixava, e eu entrava no banco e eu falava com todo mundo, e era muito curiosa, perguntava, e eles gostavam de conversar comigo. E logo depois eu fui trabalhar, e aí abriu um mundo na minha cabeça, porque, eu achava aquilo tão lindo, trabalhar num banco, sabe? Eu queria uma vida diferente da que eu vivia. Mas, para isso, eu sabia que eu precisava estudar. Minha mãe e meu pai sempre me fizeram estudar, né? E a gente, quando é adolescente, a gente não gosta muito de estudar. A gente acha, principalmente, eu que vim de um meio pobre, era assim, eu preciso de dinheiro. Estudo fica... É um pensamento meio que, não, vamos trabalhar e o estudo não é tão importante. E eu vejo isso em muitos jovens, não, vamos trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. E depois caiu a ficha. Por quê? Porque eu queria aquele mundo, e eu conversava com as pessoas. Se eu não estudasse, eu não teria aquele mundo. Então, desde a lanchonete, já trabalhava para comprar o meu material escolar, e aí eu fui indo, né? Depois trabalhei de secretária de dentista, já na 7ª série já estudava à noite e trabalhava o dia todo para ganhar um salário mínimo, e depois fui pegando as oportunidades, entendeu? Entrei na faculdade, ficava 6 meses pagando, 6 meses devendo, 6 meses pagando, 6 meses devendo, porque a faculdade era muito mais do que eu podia pagar. Mas isso tudo, eu não vejo isso como ruim. Isso tudo me ajudou a me tornar uma pessoa forte, resiliente, principalmente, e com garra. E o que eu vejo hoje é pessoas com pouca resiliência e pouca garra, e querendo resultados muito rápido. Não existe almoço grátis para o desenvolvimento, entende? Não existe 3 passos para o sucesso.
você tem que se empenhar. Então, às vezes eu falo para os meus alunos, inclusive, né? Você vê uma mulher loira, né? Que chama atenção, aquela foi rica a vida toda, mas e uma coisa, eu aprendi a não julgar. Não que eu não julgue, mas eu tenho mais compaixão pelo outro, porque ninguém sabe a tua história, né, Sérgio? A gente olha para você, né? Ninguém sabe a tua história só você sabe. Então, outra coisa que eu aprendi no mundo corporativo, a não julgar, a fazer o meu trabalho com empenho, a ter foco naquilo que eu quero e usar todas as dificuldades que eu tive como uma ponte para me tornar e para me levar além, não como uma coitada. Eu nunca achei que eu fosse uma coitada. Ai, coitadinha, né? Coitadinha, ela não tem dinheiro para a faculdade. Muitas vezes eu pedia carona para ir para a faculdade, porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir, mas eu ia, né? Eu sempre dava um jeito. Né? Eu sempre dava um jeito. E aí as pessoas, elas observam o teu esforço e elas vão abrindo portas para os esforçados. Agora, o que elas não abrem portas? Elas não abrem portas para fofoqueiros, para as pessoas, porque a gente percebe quem é e quem não é, entende? Então, assim, não queira crescer rápido, não queira passar perna em ninguém, seja focado no seu, tenha princípios. Que legal. E é isso que eu vejo. Não, e fantástico, né? Porque eventualmente a gente vê as pessoas aí em busca de fórmulas. No marketing, inclusive, existe há muitos anos alguém que trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil. Aí eu acompanho, tenho alguns amigos da área de marketing, professores, escritores de livros, tem um aí especialmente que ele fala, não existe fórmula, se existisse essa fórmula e ela funcionasse, todas as agências de publicidade usariam e as empresas usariam. E como você vem aqui falar, né, que você tem que ter foco, tem que ter empenho, dedicação, resiliência, esforço, né, e tudo isso vai fazer você chegar lá onde você quer. E não adianta você querer ser líder ou querer ser especialista em alguma coisa num curso de final de semana, ou entrou numa empresa, 6 meses depois você já quer ser líder, não existe isso. Não existe. Assim, eu acho que como você falou lá, né, quer fazer um curso de coach, faça, eu também fiz, isso me ajudou muito. Só que a gente não pode ficar no superficial, né? A gente precisa entrar fundo naquilo que você quer de conhecimento. E não adianta, ninguém vai virar líder, a não ser que o pai seja o dono da empresa e veja você numa pessoa prodígio, né? Que vá, mas é muito difícil, precisa ser um passo de cada vez. As coisas não são aceleradas como o Instagram, que a gente fica passando o dedo ali, né, e acha que a vida virou isso, descarta muito fácil as coisas, estamos virando uma sociedade doente por causa disso, e isso me levou também a estudar o bem-estar, né, para saber o que eu quero também para a minha vida pessoal de bem-estar. Hoje eu estudo psicologia também. Então, saiba o que você quer para você, para sua carreira, tenha foco, estude, leia, não vá para a faculdade só por causa do canudo, não vá só porque você tem que ir, não faça uma pós-graduação só por causa do canudo, sabe por quê? Quando você entrar numa organização, a gente que já está lá dentro, que já é sênior, a gente sabe quem vai dar resultado e quem não vai. A gente pode até te contratar pelo teu canudo, mas a gente vai demitir pela incompetência, porque canudo só não adianta. Estude, vá para a faculdade, participe, faça os trabalhos, e eu sei que tudo isso que eu estou falando é muito difícil, porque o nosso cérebro nos leva para a zona de conforto, a gente tem que brigar literalmente com o nosso pensamento, e para sair da zona de conforto. Eu sempre penso comigo mesmo, Sérgio, eu sempre fico pensando assim, quem manda em mim? Eu ou o meu pensamento? Quem manda em mim? Eu ou o meu pensamento? Eu sou muito da linha do estoicismo, né? Muito realista, muito pé no chão, e faço o que tenho que fazer. Não gosto muito de mimimi, de puxação de saco, eu gosto de gente competente, e entregue, né? E que goste de buscar conhecimento, porque eu sei que isso amplia a mente. Né? Então, assim, aí eu muitas vezes me questiono, eu levanto todo dia às 5 da manhã e vou dormir
eu deveria dormir um pouco mais cedo, mas hoje não dá porque os meus estudos vão até às 10, né? Mas todo dia às 5 da manhã, vou para academia. Eu gosto, Sérgio, não, gente, eu não gosto de ir para academia. Eu não gosto de ir para lá, né? Fazer o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou sem vontade. Eu acordo às 5 da manhã, eu levanto da cama e penso, é mais um dia. Quem é que manda em você? É você ou seu pensamento? Sou eu que mando em mim. Então eu vou, porque eu tenho que ir. Por quê? Porque isso é bom para mim, para minha disposição, para minha saúde mental. Então eu não faço só o que eu tenho vontade. Isso é coisa de gente mimada. A gente tem que fazer o que a gente não tem vontade, porque a gente sabe que vai dar resultado também. Perfeitíssimo, olha só que bacana. Que aula você deu aqui para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Que legal, Deise, muito bacana. Encerrou com chave de ouro. Faça aquilo que tem que ser feito, não só o que você tem vontade. Gostei dessa frase. É verdade, porque assim, a vontade que a gente tem, muitas vezes, aí não generalizando, mas é sentar no sofá, ver uma televisão. Faz 20 anos que eu não assisto televisão, eu escolho o que eu vou assistir, e eu não deixo a Netflix escolher por mim, né, nem qualquer outra. Muito bom. Então, escolha o que você quer, desde um programa de televisão até para a sua vida, para o seu trabalho. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e é assim que eu vou. O meu tempo é precioso e a gente tem que aprender, Sérgio, que tempo não se recupera, tempo não volta atrás, tempo é só gasto. Daqui para frente, é próximo à morte que a gente vai ficando. Eu estou com 49 anos, eu estou mais próximo da vida ou da morte? Da morte, óbvio. Já estou na metade, meio século, né? Isso. Então, assim, o que eu espero daqui para frente? Evoluir sempre, a gente só para de evoluir, mas com foco. Sempre fosse assim, desde claro que não, a maturidade nos traz. Mas como eu falo para minha filha, que eu tenho uma filha de 25 anos, se me falasse muita coisa que eu sei hoje, quando eu tinha 20, 25, eu já seria diferente. E tive que aprender muita coisa sozinha, porque não tinha internet, enfim, os livros. Mas hoje vocês têm um mundo de possibilidades, Sérgio. O podcast, acompanhe, porque o Sérgio tem entrevistas fantásticas, é um dos suportes que você pode ter. Um bom coach é um dos suportes que você pode ter. Se você não consegue sozinho, procure um coach, procure um psicólogo, mas foque em alguma coisa e a volição, se você ficar esperando, ela vai te levar para o sofá e para a televisão. Tem ação. Que legal, fechou extremamente com chave de ouro. Eu adorei esse nosso bate-papo. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo, que você tem muita coisa legal para trazer. E onde as pessoas te encontram? Olha, eu tenho um Instagram que eu posto algumas pesquisas científicas, posto um pouquinho da minha vida. O meu LinkedIn também convido as pessoas que quiserem me seguir. Eu também posto algumas coisas no LinkedIn. Já fui mais ativa nas redes sociais, estou buscando ser mais, mas é aquilo que eu digo, é foco, né? Mas vai chegar o tempo que eu vou voltar novamente para as redes sociais. Então, as pessoas me acham no LinkedIn, Deise Krieger, ou no Instagram, é @Deise_Krieger. Então, convido vocês a me seguir, se quiserem trocar, eu sempre respondo os meus directs, troco ideias com seguidores também, porque eu adoro fazer relacionamentos. Olha aí, pessoal, sigam lá, tanto no Instagram, se conectem no LinkedIn com a Deise, ela realmente é essa pessoa incrível aqui. Deise, só tenho a te agradecer pelo esse tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, né? É o tempo, porque ele é escasso, ele é finito. Então, super obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, obrigada a todos e tenham uma ótima vida pela frente com foco e disposição.